finalizar nossa primeira aula sobre conjuntos, vamos falar sobre o conceito de subconjunto de um conjunto. Bom, para a gente falar do conceito de subconjunto, a gente tem que dar dois conjuntos, pelo menos, né? Então vamos considerar um conjunto A e um conjunto B. A gente diz que B é um subconjunto de A se todos os elementos de B também são elementos de A. E a gente denota desta forma assim, ó, B, este símbolo aqui quer dizer que está contido em A. Eu posso denotar assim ou assim. Qual a diferença? É que, em geral, quando B é subconjunto próprio de A, a gente denota assim. O que é subconjunto próprio de A? Ele está contido em A, mas não é igual a A. E aqui ele pode ser, porventura, igual, tá? Pode ser diferente, mas pode ser igual. Então, dou mais possibilidades. Bom, o que isso quer dizer, né? B subconjunto de A. Quer dizer que para todo x, ou seja, para todo elemento, quer dizer que se x pertence a B, implica que x pertence a A. Então, se eu pego um elemento de B, ele também tem que ser elemento de A. Então, B está contido em A, se todo elemento de B é um elemento de A também. Então, um exemplo aqui, ó. Imagina o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e B por 2 e 4. Então, perceba que B está contido em A, porque o elemento 2, 2 e 4 está em B, está em A também. Então, como é que a gente denota? A gente denota assim ou assim, tá? Tanto faz. As duas estão corretas ou ainda assim. Um detalhe importante aí que a gente tem que considerar é o seguinte: imagine que você tiver 1 milhão de elementos que estão de B estão em A, apenas um que não está em A. Você fala, é quase um subconjunto. Não tem quase. Ou é subconjunto ou não é, tá? Então, para ser subconjunto, B ser subconjunto de A, todos os elementos de B têm que estar contidos em A. Se tiver um que não está, já não é subconjunto. Existe um conjunto aí importante também, que a gente pode representar, é o conjunto vazio. Por que o vazio é importante? Porque o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio a gente denota assim ou assim, tá? Então, essas duas formas de denotar o vazio. Nunca assim, tá? Isso não é o conjunto vazio. É o conjunto que contém o elemento vazio, que é diferente do conjunto vazio, tá? Um outro conjunto de conjuntos é o conjunto das partes de A. O que são as partes de A? Então, se eu der um conjunto, por exemplo, A formado pelos elementos 1, 2, 3, e uma coisa importante aqui que a gente tem que notar é que o conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa que o conjunto 2, 1, 3, ou 3, 2, 1. Não importa a ordem de como os elementos se dispõem dentro de um conjunto. No par ordenado faz diferença, como a gente já viu, mas aqui para elementos do conjunto não importa a ordem. Bom, desse conjunto aqui a gente pode formar quantos subconjuntos? Isso serão as partes de A. Eu posso formar conjunto com um elemento, que é formado por 1, 2 e 3. Ó. São 3 conjuntos com um elemento. Depois, 1 com 2, 1 com 3 e o 2 com 3. Mais 3 subconjuntos com 2 elementos. Um subconjunto agora com os 3 elementos e o subconjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto. Quantos elementos a gente tem aqui? Ó, quantos subconjuntos a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é 2 elevado a 3. Você fala, professor, tem alguma coincidência aqui? Não. Isso é verdade. Se o conjunto tem 3 elementos, ele vai ter 2 elevado a 3 subconjuntos. Se ele tivesse 4 elementos, seria 2 elevado a 4, 5 elementos, 2 elevado a 5. Se ele tiver n elementos, a quantidade de subconjuntos que você consegue construir é 2 elevado a n. Tá? Então, imagine o professor pedir, faça, dado 10 elementos, com 10 elementos, obtenha todas as partes desse conjunto. Então, seria 2 elevado a 10, que seria 1024. Cresce muito rápido, né? Escalona na forma exponencial. Para finalizar a nossa aula aí, eu vou falar sobre o símbolo matemático que a gente usou aqui, que porventura vai usar, né, no conceito de conjuntos ou não necessariamente apenas em conceito de conjuntos, né? O primeiro que a gente usou foi a união com B. O que é a união mesmo?
São todos os elementos que estão em A e estão, ou estão em B, né? É a união. Você vai pegar os elementos de A mais os elementos de B e vai juntar tudo num conjunto grandão só. A interseção, o que é interseção? A interseção é aquele conjunto formado pelos elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Tá? A diferença, que a gente denota assim, ou assim, né? Assim com a barrinha deitada, ou assim mesmo. O que é a diferença? A menos B. São todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. O complemento, que é o complemento? Lembrando que para o complemento a gente precisa de um conjunto universo. O complemento são aqueles elementos que estão no universo, mas não estão em A. Então, basicamente, o complemento que a gente denota assim, com A com a barrinha em cima, tinha uma barra aqui que eu sumi com ela, a linha, ou AC, que eu gosto mais, ou ainda o menos A. Então, todos esses representam o complemento, que são os elementos que estão em 1, mas não estão em A. Relações de pertencimento. A pertence a A. Então, por exemplo, um elemento pertence a um conjunto. Então, você pega o conjunto A formado por 1, 2 e 3. A gente diz que 1 pertence a A, 2 pertence a A, 3 pertence a A, tá? 5 não pertence a A, ó, essa relação de não pertence, não pertencimento, é o E cortado. Agora, relações entre conjuntos, a gente não diz pertence, aí sim está contido ou não está contido. Então, aqui, se eu dou o conjunto A igual a 1, 2, 3, o B, 1, 2, 3, 4. Então, a gente diz que o A está contido em B, porque conjunto está contido. Então, A está contido em B, que pode ser escrito assim ou com a barrinha embaixo ou sem a barrinha embaixo, tá bem? Quando o conjunto A é diferente de B, a gente em geral não coloca a barrinha embaixo. Na verdade, essa notação aqui eu gosto mais, independentemente de qualquer coisa, tá? Quantificadores. O que a gente pode falar de quantificadores? Então, a gente tem o quantificador para todo. Então, você vai dizer, para todo elemento. Então, você põe para todo. O A de cabeça para baixo aí. Você para todo. Existe. Então, o E assim, existe. O não existe. Como é que seria o não existe? Se E existe, não existe, você corta. Tá? Tal que. O símbolo de tal que. Só para dizer, né, aquele símbolo. Uma coisa acontece tal que. Então, X pertence a A, tal que X pertence a B. Então, tal que. Então, símbolo para dizer essas palavras aí. Conjuntos especiais. Vazio, ó. A gente denota assim, com o cortadinho, ou assim, duas chaves sem nada dentro. Nunca com a bolinha cortadinha lá dentro, como falei. Conjuntos naturais. Denota como o quê? N. Lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai embora. Conjuntos inteiros, todos inteiros. Agora os negativos, os positivos, incluindo o zero. Os racionais. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Todos, inclusive os inteiros. Lembrando que, se você fosse fazer uma relação aqui entre os conjuntos, ó, N está contido em Z, que está contido em Q. Os reais é o conjunto que contém os racionais e os irracionais. Tá? Os racionais não coloquei aqui, mas os irracionais colocar na forma I. O que os irracionais são? São todos aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Basicamente, são as raízes não exatas, o número π e o número e. Tá? Pode ter mais um ou outro número lá, mas esses aí são os principais. E os reais, que é a união de Q com I, ou seja, dos racionais com os irracionais. Então, ó, N contido em Z, Z contido em Q contido em R. Notação de intervalo, vou falar mais à frente sobre intervalo. Mas intervalo é um conceito bastante conhecido. Intervalo é um tamanho na reta, tá? Na reta real. Então, números a gente pode representar ao longo de uma reta, na reta real.
como é que a gente faz a reta real? A gente marca uma origem, que a gente coloca como zero, e aí o que está à direita da origem é positivo, o que está à esquerda é negativo, tá bem? E aí, como é que a gente denota o intervalo aberto? A gente denota assim. O que é o intervalo aberto? Então, se eu marco o ponto A, marco o ponto B aqui, então o intervalo aberto são todos os elementos entre A e B, mas o A e o B não fazem parte, tá? Então, todos os elementos entre A e B, com A e B não fazendo parte. O intervalo fechado, qual a diferença? É a mesma coisa, só que aqui o A e o B faz parte do conjunto, tá? Vou falar mais à frente, vou discutir mais à frente, porque já estou dando aquele gostinho. Cardinalidade. O que é cardinalidade? São a quantidade de elementos no conjunto. Se tiver 10 elementos, a cardinalidade do conjunto é 10. Se tiver 100, a cardinalidade é 100. Uma coisa importante aí é o seguinte, existem conjuntos que têm infinitos elementos. Qual a cardinalidade? É infinita, mas tem um detalhe importante, existem infinitos diferentes. A cardinalidade dos naturais, dos inteiros e dos racionais é infinita, mas é igual, esse infinito é igual para todos esses conjuntos. Então, a grosso modo, tem o mesmo número de elementos naturais nos inteiros e nos racionais. Mas a cardinalidade dos reais é maior do que dos racionais, ou seja, tem muito mais elemento real do que o racional. Mas, curiosamente, a cardinalidade dos reais e dos irracionais é a mesma, tá? Mas a gente não vai trabalhar com esse fato de cardinalidade, é só uma curiosidade. Bom, e finalmente a última aí de implicação lógica. A gente viu aí esta aqui, tá? Este primeiro símbolo aqui. A gente viu nessa situação, né? X pertence a B implica que X pertence a A. O que esse símbolo está dizendo? Ele é um símbolo de que se acontece uma verdade, ou seja, se isso é verdade, implica que essa verdade aqui ocorre também, tá? Então, naquele exemplo, o que a gente tinha? A gente tinha 1 e 2, e, por exemplo, 1, 2, 3. Então, X pertence a A, então eu pego o elemento 1, pertence a B, desculpe. Isso aqui é B, isso aqui é A. Então, X pertence a B, verdade. Implica que X pertence a A. Para todo elemento, né? Se eu pego o próximo lá, 2, 2 pertence a B, implica que X pertence a A. Então, essa é uma implicação nessa direção. O que é a interpretação de equivalência lógica ou de que está indo dos dois lados? Então, você tem uma verdade implicando numa outra verdade ou situação ou qualquer coisa. E, então, se isso acontece, então verdade 1 acontece, implica na verdade 2. Se a verdade 2 acontece, implica na verdade 1. Então, essa é uma relação de equivalência. Se uma acontece, implica na outra. Uma relação de equivalência que você conhece muito bem é igualdade. Tá? Igualdade é uma relação de equivalência. Igualdade entre números, uma relação de equivalência. Tá? Um exemplo aqui que a gente teria, por exemplo, de conjuntos, então x pertence a B implica que x pertence a A. Nesses dois sentidos aqui, ó, se x pertence a B implica que x pertence a A, e se x pertence a A implica que x pertence a B, os conjuntos têm que ser iguais. Tá? Por quê? Porque, pego, por exemplo, aqui, ó, 1, 2 e 3. A, 1, 2 e 3. Então, eu vou pegar todos os elementos de B. Então, 1 está aqui e está aqui. Então, se 1 pertence a B, pertence a A também. 2 pertence a B, pertence a A também. 3 pertence a B, pertence a A também. E a volta tem que ser verdade também. Ó, pertence a A, pertence a B, pertence a A, pertence a B, pertence a A, pertence a B. Se tiver algum elemento aqui, por exemplo, um 4 aqui, essa implicação já não é verdade mais. Só de um lado. É só se pertence a B, implica em A. Então, esta relação aqui de vai e volta é uma equivalência dupla, tá? Então tá bom, muito obrigado por ter assistido a aula.